what's going on in Europe. I'm O que está sure that you acontecendo na know the Europa? case of Tenho Coronel certeza de que você sabe sobre o Jacobo. caso do Coronel Sanctions on Jacobo. him. Estão impondo They don't sanções a like ele what he's porque não talking about gostam do when que ele it está comes to the dizendo. conflict in Ukraine. They E, want to silence quando him. se trata do conflito na And Ucrânia, we know querem you remember J.D. silenciá-lo. Vance going to E você Europe, deve se saying lembrar that do J.D. Europe is Vance turning indo à into a Europa e dictatorship. dizendo que a Europa está se And tornando uma these people ditadura. are not, Essas pessoas não são pró-Rússia. São contra a guerra. Elas não querem guerra. Não vem nenhum benefício surgindo da guerra na Ucrânia para a Europa, para qualquer país europeu. Qual é a sua opinião, especialmente sobre o caso do Coronel Jacobo? It's, it's authoritarianism in the extreme form. É o autoritarismo em sua forma mais extrema. É a antítese da democracia. Quero dizer, a União Europeia vive se vangloriando, como sabe, o último bastião da democracia, dizendo que é até melhor do que os Estados Unidos, que lá existe liberdade de expressão, que há liberdades, mas é exatamente o oposto. São sociedades opressoras que suprimem a liberdade de expressão em todos os níveis, certo? A União Europeia é uma construção artificial que é a antítese da soberania. Ela busca dar vida a um monstro de Frankenstein, uma mistura de nações e culturas europeias que não representam nada além de opressão, porque não têm valores fundamentais. Elas existem para empoderar. Quero dizer, literalmente, a União Europeia existe para empoderar elites políticas e econômicas privilegiadas. Ela foi criada por elas, para elas, em nome delas. É isso. Elas não estão aqui para promover valores, não estão aqui para ajudar as populações. Estão lá para se enriquecer e enriquecer seus apoiadores. E veja, a guerra na Ucrânia se tornou um instrumento de sustentação para essas elites políticas e econômicas. Qualquer pessoa que ouse apresentar uma narrativa, especialmente uma narrativa baseada em fatos europeus, em vez de fatos russos, como fez o Coronel Jacobo, é atacada. Ele simplesmente usa a verdade reconhecida pelos próprios europeus. Não há um único fato em seus escritos que esteja em disputa hoje. É apenas a forma como ele conecta os pontos que expõe as mentiras e a hipocrisia da elite europeia. E então eles o silenciaram. Veja, fui convidado a ir à Europa em março para promover meu novo livro, que está sendo publicado em vários idiomas europeus. Eu não vou, porque francamente, eles vão me prender. E eu simplesmente não quero passar por esse tipo de assédio. Não tenho medo dessas pessoas, mas minha filha vai ter um bebê. Quero estar em casa com eles, em vez de lutar contra algum processo judicial idiota em um tribunal europeu. A Europa é um lugar que não dá para visitar, certo? Se você é americano, não visite a Europa, porque eles não acreditam na liberdade de expressão. Eles não têm valores americanos. São o oposto disso. E, neste momento, estão se voltando contra os Estados Unidos. Quero dizer, eles estão conspirando ativamente de uma forma que prejudica a segurança nacional dos Estados Unidos. A Europa é o inimigo. Donald Trump estava certo em apontar isso em sua estratégia de segurança nacional. Quero dizer, a Europa está caminhando para o apagamento civilizacional, porque já não existe mais uma civilização europeia. A União Europeia não é uma civilização, é uma ditadura disfarçada. Eles estão agindo contra nossos interesses, estão promovendo a guerra, estão violando a lei e reinventando a lei, tentando roubar a riqueza soberana da Rússia. Não há justificativa legal para nada do que estão fazendo. Eles simplesmente dizem que é bom para a Europa e, portanto, inventam diferentes variações de um mesmo tema. Tributação sem representação, promovendo mais uma vez tudo aquilo que afirmam não defender. Eu não posso ir para a Europa. Acho que você teria problemas para ir à Europa depois de algumas das coisas que, você sabe, você me dá espaço, então automaticamente é culpado. Você vai para o inferno. É simplesmente ridículo. É uma paródia. Quer dizer, é ruim. Eles são tão estúpidos que acham que não conhecemos a história. Estão reinventando a Segunda Guerra Mundial agora,
fingindo que a Rússia não teve papel na derrota da Alemanha nazista. Quero dizer, Kaja Kallas é uma vergonha colossal para a humanidade. Ela está além. A estupidez dela vai além do que se pode acreditar. E tem o Sikorski, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, que quer fingir que a Polônia é amiga da Ucrânia. Estude sua maldita história. Eu sei. Pelo visto, eu conheço isso melhor do que você. Sei que, por exemplo, a Polônia suprimiu a independência da Ucrânia Ocidental no conflito polaco-ucraniano de 1918 a 1919. E depois, durante o conflito polaco-soviético de 1919 a 1921, destruiu a independência ucraniana. A Polônia odeia a Ucrânia. Estude a história da Polônia. Veja, eu não vou justificar o que os ucranianos fizeram em Volhynia em 1943. Isso não pode ser justificado. Mas entenda que havia um ressentimento profundo da população ucraniana em relação à arrogância e ao elitismo dos poloneses, que tratavam os ucranianos como lixo, porque a Polônia nunca acreditou na Ucrânia e não acredita na Ucrânia até hoje. Eles foram sequestrados por esses globalistas, essas elites europeias, que acreditam nessa noção falsa de, bem, acho que no fim das contas, quando a União Europeia entrar em colapso e os registros forem abertos, vai se descobrir que a Weber, como estrutura, foi uma das instituições mais fundamentalmente corruptas do planeta. Não há freios nem contrapesos. Eles são literalmente uma lei em si mesmos. E as pessoas que recebem poder político por meio deles simplesmente fazem o que querem. Sabe, eles estão começando a investigar a ex-ministra das Relações Exteriores, esqueci o nome dela, começa com M, Margarita ou algo assim. Sabe, ela está sob investigação. Espere até abrirem os livros sobre Ursula von der Leyen e verem o que ela fez e o que todos eles fazem. Zombamos da Ucrânia por ser o lugar mais corrupto do mundo, mas a corrupção gera corrupção. E a União Europeia é extraordinariamente corrupta também. Então isso é uma farsa. Quero dizer, na verdade é bom que vejamos a verdade sobre a União Europeia, para que não haja nostalgia pela Europa. Esta não é a Europa do seu avô. Esta é uma nova Europa. Uma Europa doente, uma Europa enferma e uma Europa fundamentalmente anti-americana. E como americano, e eu sei que há pessoas por aí, Scott, dizendo, América, Scott, você é um hipócrita. Ei, vá se danar. Eu não me importo com vocês. O que me importa é o que está acontecendo agora. Eu entendo minha história melhor do que vocês. Lembrem-se de quem se levantou contra a guerra do Iraque, de quem denunciou os Estados Unidos como o autor de uma guerra ilegal de agressão, de quem hoje enfrenta os Estados Unidos, acusando-os de se prepararem para realizar uma guerra ilegal de agressão semelhante na Venezuela. Então, eu conheço minha história e sei meu papel como cidadão, mas também sei que meu governo está se esforçando para desfazer os pecados do passado, promovendo a paz com a Rússia. É por isso que apresentamos uma estratégia de segurança nacional que não define a Rússia como inimiga ou adversária, mas sim como uma aliada da estabilidade, uma força de estabilidade, uma parceira pela estabilidade. Algo realmente impressionante. As duas maiores nações com armas nucleares do mundo, em vez de se enfrentarem em uma postura de possível aniquilação nuclear, estão falando sobre normalizar as relações, algo que todos deveriam desejar, exceto, ao que parece, os europeus, que estão nos empurrando para um Armagedon nuclear. E eu me ofendo com isso. Então não, a Europa é a inimiga, a Rússia é a amiga. E o que estão fazendo com Jacques Baude é uma injustiça. Quando você fala sobre a Europa, você faz uma distinção entre o povo europeu e a liderança europeia? Ou você acha que a opinião pública está, de alguma forma, envolta em algum tipo de propaganda intensa? É por isso que a opinião pública não é muito crítica em relação à liderança na Europa?
É complicado. Veja, eu sei com certeza que há europeus neste exato momento que discordam das políticas da União Europeia. Há alemães que discordam do que a Alemanha está fazendo. Há franceses que discordam das políticas de Macron e britânicos que discordam das políticas de Starmer. Eu sei que há pessoas boas na Europa. Então, sabe, você não quer generalizar todo mundo. Mas se você é alemão, entenda o seguinte: você é um Estado inimigo. Eu não estou inventando isso. Está na Carta das Nações Unidas, artigo 53, artigo 107. Ah, Scott, isso está desatualizado. Não, não está. Ainda é a lei. Eles não alteraram a carta. Bem, em 1995, a Assembleia Geral aprovou uma resolução dizendo que isso era relevante, que esses países agora são bons. Naquela época era assim. Agora é diferente. As nações mudam. E o que estamos vendo é a Alemanha e o Japão voltando às políticas agressivas do passado. Quero dizer, a Alemanha poderia literalmente estar pegando trechos de Mein Kampf e atualizando-os. É a mesma coisa, militarização. Dagmar Osten, sabe, quero lembrar as pessoas sobre o Ostplan, o Plano Ost, o extermínio sistemático dos eslavos. E ouça a maneira como Merz fala sobre os russos. A desumanização dos russos. Então, se você é alemão, entenda o seguinte: você não tem passe livre algum. Você cometeu pecados horríveis ao longo do último século. 2 vezes. Em 1 século e meio, vocês levaram o mundo a um conflito global, matando centenas de milhões de pessoas. E agora estão se preparando para fazer isso de novo. Sinto muito. Acho que existem bons alemães, mas não. Se você é alemão neste momento e entende sua história, entendendo a tentativa de branqueamento dos nazistas que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, entendendo que criminosos de guerra nazistas receberam passe livre dos Estados Unidos e dos britânicos para serem reintegrados com o propósito de enfrentar a União Soviética. Então você sabe do que estou falando. Vá olhar o plano impensável, o plano de Winston Churchill, elaborado no verão de 1945. Ele pretendia reativar 10 divisões nazistas para se juntarem aos americanos e britânicos em um ataque contra os soviéticos. Tínhamos acabado de cravar uma estaca no coração da besta nazista e estávamos literalmente falando em reabilitar 10 divisões de nazistas. Depois de Nuremberg, basicamente paramos de processar os generais. Nós os branqueamos. Passamos por todo um processo de fazê-los parecer bons, permitindo que reescrevessem sua própria história. Todos aqueles livros alemães interessantes que surgiram sobre a guerra durante a Batalha da Normandia e as batalhas de tanques na Europa Oriental ignoraram os crimes horríveis que os mesmos generais que escreveram esses livros haviam cometido contra as populações das nações ocupadas. Por que os branqueamos? Porque precisávamos que os alemães se levantassem contra os russos. Precisávamos ser capazes de recriar um exército alemão. Não o chamamos de Wehrmacht, o chamamos de Bundeswehr. A indústria alemã, todos aqueles industrialistas que deveriam ter sido colocados contra a parede e fuzilados, foi autorizada a viver e prosperar sem punição. E hoje, eles estão no centro da remilitarização da Alemanha. Alemanha é destruída desta growth, supervivem por tia sombira. Meu dia timo mesmo está torror. And I would say this about all of Europe. All of Europe has to take a long, hard look. Toda a Europa precisa fazer uma reflexão profunda. Porque, poxa, da última vez que verifiquei, quase toda a Europa estava ocupada pelos nazistas. E cada um desses estados ocupados tinha colaboradores que cederam aos nazistas. E eu diria que a União Europeia, os membros não alemães da União Europeia, são colaboradores na ressurreição do Terceiro Reich, chamado hoje de Quarto Reich. Não estou exagerando, pessoal. Leiam as declarações, pelo amor de Deus. Scott, você está louco. Eu estou com raiva. E vocês também deveriam estar. Todo mundo deveria estar com raiva. Furioso por termos esquecido tudo o que dizíamos defender. As Nações Unidas deveriam servir para evitar exatamente os conflitos que a Europa agora está falando em promover. Scott, a Rússia invadiu a Ucrânia. Scott, Russia invaded Ukraine. Again, you show your ignorance.
De novo, você mostra sua ignorância. A Rússia não invadiu a Ucrânia. A Ucrânia se invadiu ameaçando a população de língua russa. E de 2014 a 2022, a Rússia se esforçou ao máximo. Literalmente, eles poderiam ter aniquilado o exército ucraniano em 2015, cercado em Debaltseve. Mas Putin não quis fazer isso. Putin não quis tomar território ucraniano. Putin disse que essas áreas deveriam fazer parte da Ucrânia, mas que os ucranianos precisavam respeitar os direitos legítimos da população de língua russa. A Alemanha, a França e o presidente da Ucrânia disseram ok, poupe a vida dos nossos soldados e faremos tudo isso. Mas agora eles admitem que foi uma farsa. Eles mentiram. Vocês se esquecem das mentiras contadas pelos alemães, por Angela Merkel, por François Hollande, por Petro Poroshenko, dizendo, não, vamos fazer esse acordo de Minsk, mas secretamente dizendo, não, estamos apenas ganhando tempo, nunca vamos cumprir isso. E para que eles estavam ganhando tempo? Para reconstruir o exército ucraniano segundo os padrões da OTAN, para fazer parte de uma presença ampliada da OTAN que buscava a derrota estratégica da Rússia, o colapso da Rússia, a divisão da Rússia. Quero dizer, Kaja Kallas ao menos é honesto o suficiente para dizer quais são seus objetivos, desmembrar a Rússia. Esse sempre foi o objetivo desses elitistas europeus. E aí você fica dizendo, bem, a culpa é dos russos. Pessoal, vocês têm sorte de os russos serem pacientes, porque se a Rússia fosse os Estados Unidos, já teríamos tirado a Europa do mapa, porque a Europa merece ser tirada do mapa pelo que está fazendo. Então sim, estou um pouco irritado e culpo a população europeia. Gente, revolução. Ok, revolução ou ser considerado culpado. Não há espaço para o bom alemão das décadas de 1930 e 1940. Sabe, aqueles que apenas iam trabalhar, faziam seu serviço, pagavam seus impostos e não se envolviam politicamente. Eles apenas produziam a comida que alimentava os nazistas. Iam para os empregos que fabricavam o equipamento que sustentava o exército nazista. Todos vocês, cidadãos europeus de hoje, que vão trabalhar, ganham salário e pagam impostos, estão sustentando isso. Por que não seguem o exemplo dos fazendeiros, pelo menos? Saiam para as ruas, espalhem merda por todos os prédios da elite política francesa e digam que não vão mais tolerar isso. É isso que um bom europeu faria. Mas vocês não estão fazendo isso, estão? A Europa está se preparando para lutar contra a Rússia em 9 ou 2030. Antes de chegar a essa pergunta, veja o que disse o chefe do Heintunnel, Scott. O histórico da Rússia mostra a disposição de Putin em atacar estados vizinhos, incluindo suas crianças e populações civis. A liderança russa deixou claro que deseja desafiar, limitar, dividir e, em última instância, destruir a OTAN. Uma nova era para a defesa não significa apenas que nossas forças armadas e nosso governo devam se mobilizar, como já estamos fazendo. Significa que toda a nossa nação deve se mobilizar. E para isso, precisamos contribuir para a conversa nacional e trazer essas questões para o centro do debate, assim como nossos aliados estão fazendo em muitos países ao redor do mundo. O que eles estão preparando para o conflito na Ucrânia? Você vê uma escalada? E quão capaz é o Reino Unido, por exemplo, de seguir nessa direção? Bem, eles são liderados por esse cavalheiro que não tem nada além de medalhas do jubileu no peito. Ele nunca viu combate, não sabe o que é combate. Acho que ele nunca foi destacado para fora do Reino Unido. Ele tem sido um tipo de oficial de retaguarda a vida inteira. E mesmo assim está ali falando a linguagem da guerra. Ele tem tanta credibilidade quanto o meu mindinho. Meu mindinho já viu mais guerra do que ele. Então não. Entenda que a apresentação dele aconteceu ao mesmo tempo que a apresentação de Blaze, sobrenome começa com M, de origem georgiana. O avô dela foi um terrível criminoso de guerra nazista, um ucraniano que cometeu crimes horríveis.
Provavelmente morreu, espero que gritando e sofrendo, em 1944, quando os russos realizaram seu contra-ataque, expulsando as forças nazistas do que restava da Bielorrússia. Mas não sabemos. Espero que esteja morto, quer dizer, provavelmente está morto, mas espero que tenha morrido naquela época. Mas sabe, ela sobreviveu. Ela afirma que nunca o conheceu e tudo mais, mas se você já lidou com a diáspora ucraniana como eu, entende, eles nunca esquecem seu passado. Eles celebram seu passado. E sabe, Blasey fez uma apresentação no mesmo dia. Pergunte a si mesmo, por que o chefe de defesa e o chefe de inteligência, os executores da política, estão fazendo isso? Eles não definem a política. Eles não fazem políticas. Então, por que estão por aí fazendo políticas? Sugerindo políticas? É uma operação de informação. O Reino Unido não pode entrar em guerra contra a Rússia. Literalmente não pode. Eles não têm nada. Zero. E Blasey dirige uma organização que faz guerra híbrida. Quero dizer, a hipocrisia dessa mulher. Sabendo o que os britânicos estão fazendo hoje na Ucrânia, sabendo como os britânicos capacitaram as forças especiais e o serviço de inteligência ucranianos para realizar atos de terrorismo contra a Rússia e, de fato, agora contra o mundo. Você sabe, o ataque com drones que aconteceu no Mediterrâneo, foram os britânicos que fizeram isso. Os ataques com drones que estão acontecendo no Mar Negro são os britânicos que estão fazendo isso. Os russos sabem disso. Operação Paperclip, ou seja, lá como diabos eles chamam isso. Não é a Paperclip, é a operação de drones que aconteceu na Ucrânia em junho, sabe? Aquela lançada a partir de caminhões. Operações concebidas pelos britânicos, sustentadas pelos britânicos. Então veja, ela está ali dizendo que os russos estão fazendo guerra híbrida. Não, Blaze, quem está fazendo guerra híbrida é você. Mas por que eles estão falando? Porque isso é uma operação de informação. Trata-se de criar percepções. E o que eles estão tentando alcançar? Mais uma vez, digo isso como um americano plenamente ciente do que os britânicos estão tentando fazer. Eles estão desesperados para impedir Donald Trump de implementar sua estratégia de segurança nacional. Estão fazendo o possível para manter a Ucrânia na luta. Eles precisam que a Ucrânia seja sustentável e viável até as eleições de meio de mandato. Eles estão tentando esperar Donald Trump sair de cena e estão ativamente colocando o dedo na balança da política interna americana. Quero dizer, nós ficamos ali dizendo, os russos fizeram isso, os russos fizeram aquilo. Os russos não fizeram nada. Agora sabemos disso. Mas os britânicos, sim. Os europeus estão, neste exato momento, aqui nos Estados Unidos, distribuindo dinheiro, comprando aliados políticos. E o objetivo é gerar oposição suficiente a Donald Trump para que seus planos sejam bloqueados por um Congresso democrata, que então repetirá o que aconteceu no último mandato, tentando impeachment, 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 paralisando Trump. É isso que está acontecendo aqui. Os britânicos não vão entrar em guerra com a Rússia, porque os britânicos não podem entrar em guerra com a Rússia. A OTAN está se dissolvendo neste exato momento, literalmente se desintegrando. Está fundamentalmente quebrada. Eles nunca vão ressuscitar essa fera. Não vai ser um Lázaro levantado dos mortos com o toque mágico de Mark Rutte. A OTAN acabou. Eles não estão tentando salvar a OTAN. Estão usando a percepção de uma OTAN ressuscitada para criar impulso político que os leve até o verão de 2026. Passando pela temporada boba da política americana, na esperança de realizar um milagre e acabar paralisando Donald Trump politicamente, ao dar poder aos democratas para assumirem o controle de pelo menos uma das casas do Congresso. É isso que está acontecendo aqui. One house of Congress. That's what's happening here. I think the whole plan right now for Europeans. Acho que todo o plano dos europeus agora é resistir, você sabe, ao governo Trump. Eles sabem que com o governo Trump não conseguem alcançar o que têm em mente em termos de continuar o conflito. Isso foi, você sabe, algo que o Zelensky realmente disse ontem. Aqui está o que ele disse, Scott. United States have
Os Estados Unidos têm sua política, eles não nos veem na OTAN, por enquanto. Tudo em nossas vidas é por enquanto. Talvez essa posição mude no futuro. Talvez alguém perceba que um exército ucraniano forte fortalece a OTAN e não o contrário. Os políticos mudam. Alguém vive, alguém morre. É a vida. Politicians change. Somebody lives, somebody dies. And it's life. Sabe, eu não acho que essas palavras sejam realmente do Zelensky. I think No, they're British words. They're written by MI6. They're written by Não, Blaze. essas são palavras britânicas. Foram escritas pelo MI6. Foram escritas pelo Blaze. Nós sabemos quem escreve essas palavras. Ele acabou de ameaçar o presidente americano. Se eu fosse o presidente dos Estados Unidos, ele já estaria morto. Eu teria matado. Você não pode ameaçar o presidente dos Estados Unidos, ainda mais aquele moleque insignificante. Mas sabe, espero que o Trump esteja fazendo a coisa certa. E a coisa certa é destruir essa desculpa patética de ser humano, eliminar seu regime corrupto e colocar a Ucrânia no caminho para nunca mais ser capaz de promover esse tipo de desordem global. Porque a Ucrânia é a força mais desestabilizadora do mundo hoje, ainda mais do que Israel. A Ucrânia está fazendo o possível para criar as condições que poderiam levar a uma guerra nuclear. Eles estão atrapalhando o controle de armas. Eles são uma força desestabilizadora para a segurança e a estabilidade europeias. São uma força desestabilizadora para a economia global. Quero dizer, por causa da Ucrânia, a União Europeia está ameaçando desmantelar todo o sistema que sustenta o comércio entre as nações. Por quê? Esse paísinho patético de ucranianos ocidentais, governado por nacionalistas ucranianos ocidentais, que existem apenas para matar pessoas que não são nacionalistas ucranianos ocidentais. Volte e leia as declarações feitas por Stepan Bandera em um tribunal polonês, depois que ele foi preso e julgado pelo assassinato de um promotor polonês, quando ele falou sobre a disposição de cometer milhões de assassinatos, se isso lhes garantisse um Estado ucraniano ocidental. Quero dizer, isso é nacionalismo extremo, e ele existe até hoje. Ouça o que os nacionalistas ucranianos estão dizendo sobre continuar essa guerra, o que estão dispostos a fazer. Veja como eles estão se tornando predominantes. Sabe, esta guerra trouxe muito radicalismo. Vimos o Azov passar de um batalhão para um regimento, depois para uma brigada, para um corpo e agora para vários corpos. Quero dizer, eles são literalmente cerca de 1/3 das forças armadas ucranianas. Os combatentes mais leais e fanáticos estão nessas unidades nazistas que se tornaram o coração e a alma do exército ucraniano. E as pessoas precisam entender que, quando os ucranianos perderem, e eles vão perder, e quando o exército ucraniano entrar em colapso, e ele vai colapsar, Zaluzhny já deu a entender isso. Haverá uma guerra civil na Ucrânia, porque esses nazistas não vão permitir que sejam desarmados. Então, haverá uma guerra civil. É aí que estamos hoje. That's where we're at today.